Sejam todos muito bem-vindos à casa do Pai, e que o Espírito do Deus vivo possa ministrar ao seu coração hoje, assim como Ele ministrou ao meu coração algumas coisas de ontem para hoje, amém? Essa mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite, ontem eu tive um tempo aqui de oração na igreja, no início aqui do clamar sem cessar, e foi um tempo diferente para mim. Havia já algum tempo que eu não me encontrava com o Senhor como eu me encontrei aqui ontem à noite, e aí o William, ele não podia vir aqui na madrugada com o Valmir, porque ele estava bem gripado, né? E aí ele me avisou, e aí eu falei para o Valmir, Valmir, fica em paz, eu vou com você. O Valmir tem medo de ficar sozinho aqui, né? Ele já tem medo de ficar sozinho, e também não é bom que fique sozinho aqui na madrugada, sempre é bom estar em dois, né? A Bíblia diz que é melhor estar em dois do que um. E aí eu vim para cá, e aí durante a madrugada nós estávamos aqui orando, e aí ele sentou num canto, eu sentei no outro, e aí olhando para essa mesa, o Senhor, Ele foi falando ao meu coração, e eu fui agradecendo a Ele, Ele foi ministrando essa mensagem no meu coração, de uma forma tão profunda, irmãos, tão profunda. Eu chorava, e aí hoje de manhã eu estava em casa, escrevendo essa palavra, e a Rose estava aqui na igreja orando, e eu não parava de chorar, e o Isaac, ele falou, pai, está tudo bem, você tá normal, está tudo certo? Aí eu falei, não, filho, é entre o Pai e Jesus, e o dia que você encontrar Jesus, você vai entender o que nós estamos, o que eu estou vivendo e o que eu estou falando aqui agora. Então eu creio, queridos, que essa palavra, ela realmente é uma palavra que vem para nos relembrar, nos trazer novamente à memória tudo isso que nós estamos aqui diante dessa mesa posta, né? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós temos uma mania, né? Nós temos um jeito de nos acostumarmos muito facilmente, cairmos na rotina da nossa vida, e às vezes nós saímos da nossa casa e vamos nos assentar à mesa do Senhor, e às vezes nós fazemos de uma maneira mecânica, automática. Nós participamos do corpo e do sangue do Senhor de uma maneira automática. Nós parece que estamos aqui como se estivéssemos num culto normal, convencional. Não que os outros cultos, eles não tenham importância. Mas o que eu quero que você entenda, que nesta noite, o Senhor separou esse tempo para me levar e te levar a relembrar o preço que foi pago para que eu e você estivéssemos aqui reunidos hoje. Houve um preço, houve uma renúncia, houve um sacrifício para que eu e você estivéssemos aqui, podendo cultuar ao Senhor, podendo adorar ao Senhor, como nós adoramos, e também podermos nos assentar à mesa e comemorarmos junto com o Senhor a vitória que Ele teve sobre a cruz. Amém? Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, lá na carta aos Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, 23, eu quero começar por esse versículo, para que a gente comece a desenrolar essa palavra nesta noite, amém? Ele diz assim, pois todos pecaram, todos, sem exceção, não há exceção alguma, todos, aqui o todos é todos mesmo, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Até aqui, amém? Então não existe o pecador A, o pecador B, todos pecaram, amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Ah, Deus, que tempo precioso é estar na casa do Senhor, Pai. Meu Deus, quantas canções lindas nós ministramos aqui, Senhor. Meu Deus, quantas palavras lindas saíram da nossa boca em direção ao Senhor, Pai. Orações cantadas, meu Deus.
Senhor, nós começamos aqui, Deus, cantando como Maria. Senhor, quando nós olhamos para Maria, Maria escolheu a boa parte, e a vida de Maria, até hoje, é pregada, é dita, é lembrada por ter escolhido o que ela escolheu, Pai. Que essa canção não fique para nós simplesmente como uma canção, mas ela se torne uma verdade nas nossas vidas. Que nós possamos ter a mesma postura que Maria e escolhermos sempre a melhor parte, que é estar aos teus pés, Pai. Cantamos também, meu Deus, que tudo está preparado, Pai, e é verdade, tudo está preparado mesmo. Senhor, na sexta-feira às 16 horas, tudo isso aqui já estava preparado, Pai. Tudo isso aqui já estava pronto. Foi um pai que preparou tudo isso para os seus filhos, para receber os seus filhos. Um bom pai, como um bom anfitrião, que preparou tudo para nós como filhos, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite e podermos nos assentar à mesa com o nosso papai, com o nosso Abba Pai, o nosso paizinho querido. Senhor, que todas essas canções que foram ministradas nesta noite, elas possam atingir o centro do coração do Senhor, e o Senhor possa nos tocar nesta noite, neste lugar, com a Tua palavra, com a verdade da Tua palavra. O Senhor nos liberte, o Senhor nos cure, o Senhor nos leve novamente a um lugar que nós precisamos nos encontrar, Deus. Que as verdades da Tua palavra alinhem o nosso coração com o Teu coração, elas coloquem sintonia na nossa vida com o Senhor. Espírito Santo, por favor, me conduza nesse momento, me conduza nesse tempo, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, só um instrumento nas Tuas mãos, e que o Senhor possa tocar, que o som que saia seja Teu, e que cada palavra que seja dita aqui nesta noite, ela possa queimar dentro do coração de cada um dos Teus filhos. Eu oro, Deus, para que toda resistência, eu oro para que todo impedimento, eu oro para que todo cansaço, eu oro, meu Deus, para que toda dureza que possa haver nos corações caia por terra agora, em nome de Jesus. E eu declaro e eu profetizo corações abertos, corações preparados para a semente que será semeada nesta noite, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém. Amém, queridos. Como eu disse, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa era a condição do homem. Essa era a condição que o homem se encontrava. Mas em Colossenses, enquanto eu pensava sobre isso, eu falava, Deus, nós fomos destituídos da Tua glória. E quando eu pensava sobre isso, o Senhor, Ele falou comigo sobre Colossenses, e eu queria ir lá em Colossenses com vocês. Colossenses capítulo 1, versículo 13 até o 16. É muito precioso isso, irmãos, que eu vou ler para você. Eu quero ler esse aí na nova versão transformadora, tá? Então pode ser que esteja um pouquinho diferente aí, porque ele tem uma palavra aqui na nova versão transformadora, que é a palavra que eu quero trabalhar nessa noite. Ele diz assim, ó: Ele nos resgatou, diga, nos resgatou. Diga de novo, nos resgatou. Agora fala assim, Ele me resgatou. Isso, Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Até aqui. Amém, queridos? Então, nós estávamos numa condição. O homem estava destituído da glória de Deus. Mas aqui em Colossenses nós vemos que Ele nos resgatou.
Ele nos resgatou, ou seja, Ele nos tirou daquela condição, Ele nos tirou debaixo do poder das trevas, e Ele nos trouxe para o reino do Seu Filho, para o reino da luz, querido. E nessa noite, eu quero falar com você exatamente sobre isso, sobre resgatados. Diga, eu fui resgatado. Você tem noção do que você está dizendo? Você tem noção do que essa palavra significa? Quando você diz, eu fui resgatado, você tem dimensão do que você está dizendo? Eu e você estávamos condenados ao inferno, eu e você estávamos condenados à morte eterna, eu e você estávamos separados de Deus pelo pecado. E quando eu digo que nós fomos resgatados, eu estou dizendo a você que Jesus, Ele foi lá e Ele nos comprou, Ele nos resgatou e nos tirou debaixo do poder das trevas, e hoje a treva não impera mais sobre a sua vida. Você não está debaixo do reinado de Satanás, mas você está debaixo do reino do amor de Jesus, do amor de Deus, por você, meu irmão. Isso é muito profundo, meu irmão, isso é libertador, porque eu vejo muitos cristãos, eu vejo muitos homens, muitas mulheres, eu vejo muitas pessoas aí no mundo, sofrendo debaixo dessa situação, dessa condição, não entenderam ainda que foram resgatados, e nesta noite o Senhor me trouxe aqui, para trazer você a memória, a lembrança diante dessa mesa, que você é um resgatado, Ele te resgatou, Ele me resgatou. Diga assim, levanta a sua mão direita aí, diga assim, eu fui resgatado, e hoje, eu não pertenço mais às trevas, eu sou filho do reino da luz. Você é, meu irmão, você tem noção do que você está dizendo? Você parou para pensar no que você está dizendo? Você tem noção da profundidade dessas coisas? E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a chorar, assim, irmãos, não tem como, porque, meu irmão, o que eu merecia era um inferno, o que você merecia era um inferno. Mas Jesus, Ele não aceitou essa situação, Ele não aceitou essa condição, e Ele se posicionou, e Ele foi lá e nos resgatou. Que palavra, irmão, resgate. Todos nós, eu creio que aqui, a maioria de nós, eu diria que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já assistimos alguma cena de filme de resgate. Quantos aqui já assistiram alguma cena de algum filme de resgate? Não é demais, irmãos? Não é demais você ver aquela pessoa resgatando às vezes um animal, resgatando às vezes uma pessoa que às vezes está lá no mar se afogando, e aquela pessoa vai lá e ela resgata aquela outra pessoa. É algo que nos faz chorar, que traz impacto para nós. Meu Deus, aquilo mexe conosco. Tem filmes que nós assistimos, que nós paramos de assistir, terminamos de assistir e continuamos chorando diante da cena que nós vimos ali. Só que isso que eu estou falando para você não é um filme, é real. Você e eu estávamos nas trevas, condenados, e Ele saiu do reino da luz e foi até lá e nos resgatou, meu irmão, de uma forma linda, de uma forma tremenda. E nessa noite eu quero levar você a refletir exatamente sobre isso, como tudo isso se deu, como tudo isso aconteceu e a importância disso para nós. Eu anotei aqui 4 questões que eu quero levar você a meditar diante dessa mesa posta, diante dessa proposta que nós temos aqui hoje, diante desse memorial de Santa Ceia. 4 questões que eu quero que você reflita comigo nessa noite. A primeira questão, ela é assim, por que Jesus nos mostrou tanto interesse em nos resgatar? Porque Jesus, ele mostrou tanto interesse em nos resgatar. E eu queria colocar algumas respostas para você. A primeira delas está lá em Ezequiel. Hoje, queridos, nós vamos andar um pouco na Bíblia. Eu quero falar pouco de mim, mas eu quero usar muito a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, aqui dentro desses textos que eu vou trabalhar, ela fala por si só. Eu não preciso nem falar
A própria Bíblia vai falar com você nessa noite. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Eu quero ler esse na RA, porque para mim a RA nesse versículo é o que se encaixa melhor. Ele diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Veja, queridos, se Jesus não tivesse nos resgatado, a nossa alma estaria morta. Porque nós pecamos, nós fomos concebidos em pecado, nós já nascemos concebidos pelo pecado. E aqui está claro, a alma que pecar, essa morrerá. Essa morrerá. Então é necessário nós sermos resgatados. Foi necessário nós sermos resgatados, queridos, para que a nossa alma tivesse a oportunidade da salvação eterna. Olha um outro texto, João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, porque Jesus insistiu tanto em nos resgatar, porque Ele nos ama, porque Ele me ama, porque Ele te ama, querido. E eu afirmo a você nessa noite, que esse é o motivo principal de Jesus nos resgatar, o amor dEle por nós. Se há motivos, a Bíblia tem muitos, mas eu diria que o motivo central do meu resgate e do seu resgate é o amor de um pai por um filho, é o amor de um Deus por sua criação, por seus filhos. Olha um outro texto lindo que a Bíblia também nos diz, João 15:13. Uma outra resposta: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor. Meu irmão, nós nunca daríamos a nossa vida pelos nossos amigos. Nós nunca teríamos coragem de entregar a nossa vida pelos nossos amigos, nem pelo nosso melhor amigo. Mas Jesus, Ele entregou. Ele nos amou tanto, queridos, a ponto de entregar a sua própria vida por nós. Olha uma outra resposta linda também que eu encontrei. Por que Deus tem tanto interesse em nos resgatar? Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus, Ele demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós, em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Veja, Jesus não disse que nos amava. Jesus mostrou que nos amava através de uma obra na cruz. Ele provou o seu amor por nós através da obra da cruz. Jesus, Ele não morreu pelo justo, mas Ele morreu pelo pecador, meu irmão. E isso é algo que eu e você precisamos compreender, porque a impressão que eu tenho é que quando nós começamos a andar com Cristo, quando nós começamos a participar da igreja, a impressão que eu tenho é que nós nos esquecemos desse versículo. A impressão que eu tenho é que Jesus morreu só pelo justo, mas aqui Jesus está dizendo que Ele não morreu pelo justo, Ele morreu pelo injusto, pelo pecador. Então os pecadores que hoje, muitos deles não conseguem entrar pela porta da igreja, porque carregam sobre eles o jugo da condenação. O próprio Satanás os acusa pelo pecado que eles cometeram, pela vida errada que eles tinham.
Muitas pessoas pensam em se matar, em tirar a vida. Muitas pessoas não acreditam que Deus as ama, porque ela ouve da boca muitas vezes de cristãos coisas como essa. Mas nessa noite eu quero dizer para você, quantos aqui é pecador? Quantos aqui são pecadores? Se não tiver um aqui que seja, meu irmão, olha, tem alguma coisa errada, você precisa se preparar, porque o Senhor está vindo te arrebatar. Porque do resto, meu irmão, todo mundo é pecador. E é essa uma notícia tremenda que eu e você temos que entender. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós quando nós ainda vivíamos uma vida torta, uma vida terrível. Ele morreu por nós, um santo morrendo por um pecador. Um justo morrendo por um injusto. Agora, por que ele fez isso, pastor? Porque Jesus fez isso? Porque Jesus mostrou tanto interesse em me resgatar, pastor? Porque a alma que pecar, essa morrerá. E porque Deus amou tanto a mim e a você, que Ele deu o Filho dEle por mim e por você. Então, por que Deus mostrou tanto interesse em me resgatar? Porque Ele quer que você esteja com Ele na eternidade. E porque Ele te ama tanto, que Ele não poupou nem o próprio Filho dEle, por mim e por você. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Você pode ficar feliz por isso, meu irmão? Meu irmão, você tem noção do que eu estou te falando nessa noite? Você tem dimensão do que eu estou te falando nessa noite? E eu digo a você, querido, João 3,16, tem que ser o versículo que você mais entende da Bíblia, e o versículo que você mais crê da Bíblia. Guarde isso. João 3,16, todo mundo conhece. A pergunta é, você entende o que está escrito nele? E você crê no que está escrito nele? Porque saber ele não significa nada. É a mesma coisa que eu saber um nome qualquer. Você precisa entender o que está escrito ali e crer que aquilo é uma verdade para a sua vida. Nos dias maus, nos dias difíceis, quando as pessoas se levantarem contra você e apontarem o dedo para você, é esse versículo que você vai se lembrar e vai dizer assim: Ele me ama, Ele me amou e Ele nunca vai deixar de me amar. Ainda que eu esteja errado, ainda que eu tenha feito errado, Ele me ama e Ele sempre me amará. Amém? A segunda pergunta que eu separei nessa noite é: qual foi o preço desse resgate? Qual foi o preço desse resgate? Porque Jesus nos resgatou, e para nos resgatar, há um preço. E qual foi o preço desse resgate? Queridos, eu quero contar uma simples história para tentar ilustrar um pouco sobre esse assunto. E essa história, ela diz o seguinte, que havia um homem, um marinheiro que era muito experimentado em navegar em alto mar. E esse homem, ele tinha um filho, um garoto, um adolescente, e o sonho desse filho era viajar um dia com o seu pai para o alto mar. E certa vez o pai chega no filho e diz assim: meu filho, vamos viajar comigo, hoje você vai viajar comigo. E aquele filho vira para o pai e ele diz assim: pai, eu posso levar um colega comigo? Porque eu quero ganhar esse colega para Jesus, e eu vejo que essa viagem vai ser muito boa para que eu consiga conquistar ele para Jesus. Aquele pai, ele vira para aquele garoto e ele fala assim: meu filho, você sabe a responsabilidade que nós temos de levar esse garoto conosco, mas se você entende que essa viagem para ele, ela vai ser boa e vai trazer salvação para esse garoto, então vamos levá-lo conosco. E eles entraram no barco e eles entraram no mar. E quando eles chegaram no meio do mar, eles enfrentaram uma grande tempestade. Uma tempestade que aquele homem nunca havia enfrentado antes.
e uma onda gigante, ela veio e deu contra aquele barco, e ao dar contra aquele barco, jogou aqueles 2 garotos dentro do mar. E aquele homem, quando ele olha, ele vê os 2 garotos dentro do mar, mas no barco ele tinha somente uma boia. E aquele homem está diante da decisão mais difícil da vida dele, porque ao olhar aqueles garotos gritando, pedindo socorro para aquele pai, ele pensa naquele momento, e ele diz assim: bom, o meu filho já conhece Jesus, mas aquele garoto não conhece a Jesus, então eu vou jogar a boia para esse garoto. E aquele pai, ele joga aquela boia, e ele resgata aquele garoto, e tira aquele garoto da água, e traz aquele garoto para dentro do barco novamente. E quando ele pega a boia, rapidamente, ele vai lançar a boia novamente, para salvar o filho, ele já não encontra mais o filho dentro da água, não encontra mais o filho sobre a água, o filho já havia submergido, já havia afundado, e ele havia perdido seu filho. Querido, isso foi o mesmo que aconteceu com Deus. Essa história ilustra a mesma coisa que aconteceu com o nosso Deus. Deus nos amou dessa mesma maneira. Deus nos amou dessa mesma forma. Imagine para aquele pai. Imagine para aquele pai ver o seu filho, perder o seu filho. Então eu pergunto para você, qual foi o preço do seu resgate? Qual foi o preço do meu resgate? Uma resposta para nós está lá em Isaías 53, Isaías capítulo 53, versículo 1, nós vamos ler do 1 até o 5, amém? Isaías 53, ele diz assim, quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém que os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Este foi o preço que Jesus pagou pelo meu e pelo seu resgate. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que poderia reinar, aquele que poderia governar, aquele que poderia triunfar, era aquele que a Bíblia diz que nós não achávamos nele nem sequer formosura. Porque ele fez isso, meu irmão, para que eu e você pudéssemos ser resgatados. Qual é o preço pelo seu resgate? Isaías 53 diz isso. Qual é o preço pelo meu resgate, pastor? Qual foi o preço pelo meu resgate, pastor? Isaías ainda 52, versículo 13 até o 15. Vamos ver uma outra aí. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será levantado e erguido e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada, que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele,
pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Qual é o preço? Olha aqui, qual é o preço pelo meu resgate, pastor? O preço pelo seu resgate é esse, querido. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Ele ficou desfigurado. Eu imagino que Jesus, esse Jesus que eu e você assistimos na paixão de Cristo, eu imagino que esse Jesus que eu e você assistimos nas telas aí, queridos, olha, eu e você tivemos, né, a oportunidade, um dia, ô varão, está convidado a entrar, meu amigo, a casa é do Senhor, venha para dentro, amém, amém, glória a Deus. Esse filme, né, eu e a Rose, nós fomos assistir a Paixão de Cristo, por exemplo, no cinema, na época lá do Mel Gibson lá, e o que acontecia quando você acabava de assistir esse filme, meu irmão? Era impressionante, um monte de pessoas chorando, um monte de pessoas ali debruçadas, chorando, impactadas com aquilo que elas viram, né? Havia um impacto muito grande diante daquelas cenas que elas viram, que é aquela cena clássica que eu e você colocamos aqui há dias atrás, mas o que Isaías 52 está dizendo é que é muito mais profundo do que você pode imaginar. Eu imagino que Jesus, quando ele foi crucificado, nada mais era do que um monte de carne sendo pregado numa cruz, a ponto de ser tão destruído, massacrado, arrebentado, meu irmão. Não foi lindo como eu e você achamos. Imagine você, pense você, quando você fura a sua mão. Quantos aqui já furaram a mão? Dói. Imagina a hora que mandaram um martelo com aquele cravo e pregaram ele naquela cruz, a mão dele naquela cruz, o pé dele naquela cruz. Imagina quando as chicoteadas iam acontecendo. Qual foi o preço, pastor, que foi pago pelo meu resgate? Isaías 52 deixa isso muito claro. O preço foi esse, meu irmão. Ele foi esmagado, humilhado, destruído, para que eu e você fôssemos resgatados das trevas para o reino do Filho da Luz. Agora, veja, ninguém entendia, a Bíblia está dizendo aqui que ninguém entendia, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Foi algo que era incompreensível aos olhos dos homens. Como assim Jesus, o Filho de Deus, passando por uma situação como essa? E eu olho para a igreja nos dias de hoje e eu vejo uma igreja que ainda não compreendeu isso que aconteceu na cruz do Calvário. Uma igreja que ainda não tem compreensão exata do que aconteceu, porque se ela tivesse compreensão, ela não estaria vivendo o que ela está vivendo nos dias de hoje. A igreja nos dias de hoje está vivendo a maior decadência de todos os tempos. Então isso prova que nós ainda também não compreendemos o preço que foi pago por nós na cruz. E nessa noite eu preciso que você entenda isso. Você tem muito valor, mas muito valor, meu irmão. Você não faz ideia do quanto de valor você tem para o Senhor. Pastor, qual foi o preço do meu resgate? Vamos para um outro texto, Salmos 22 agora, Salmos 22, versículo 1 até o versículo 8. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és o rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele lhe quer bem. Quem está dizendo isso, irmãos? Essas palavras são palavras de Jesus. É Jesus quem está dizendo isso. Essa é a expressão de Jesus diante de tanta dor.
diante de tanta dor, diante de tanta angústia, de tanta aflição que ele passou, para que eu e você fôssemos resgatados. Não foi tão lindo assim, não foi um conto de fadas, não foi um mar de rosas, meu irmão. Houve muito sofrimento, houve muita angústia, mas ele não desistiu. Ele não desistiu, ele não parou, ele não retrocedeu. Qual é o preço do meu resgate? Vamos lá agora para Mateus, Mateus capítulo 26, versículo 38 até o 40, como eu disse, hoje, Bíblia. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E então ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Meus irmãos, que situação difícil. Que situação difícil é essa? Porque imagine o seu filho clamando a você por resgate, por socorro. Agora se coloque no lugar de Deus. Você, pai, imagine o seu filho gritando para você: pai, socorro, socorro, meu pai. Eu garanto que eu e você, nós faríamos qualquer coisa para livrarmos o nosso filho de passarmos por uma situação tão difícil como essa. Eu não acredito que nenhum pai aqui faria diferente. Todos nós como pais, certamente nós nos empenharíamos o máximo para que nós tirássemos o nosso filho de uma situação tão difícil como essa, que o Filho de Deus estava passando. Agora, meu irmão, sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que Deus, nesse momento, em que Jesus estava clamando, meu pai, ele não estava olhando para Jesus. Ele estava olhando para mim e para você. Os olhos dele estavam voltados para mim e para você. Porque, querido, essa era a única maneira pela qual eu e você poderíamos ser resgatados. Essa era a única maneira pela qual eu e você poderíamos ser resgatados. Qual é o preço do meu resgate? O preço do seu resgate foi a vida de Jesus. Diga: o preço do meu resgate foi a vida de Jesus. Foi a vida de Jesus, meu irmão. Não tem outra explicação. Foi a vida de Jesus. Jesus, ele se entregou, ele se doou. Então, quanto custou o meu resgate? A vida de Jesus. A vida de Jesus. Aí vem uma terceira pergunta. E qual é o meu valor então, pastor? Quanto você vale? Quanto nós valemos? O seu valor é a vida do próprio Filho de Deus. Diga aleluia. Meu irmão, você tem noção do seu valor? Quantos de nós aqui olhamos para nós, olhamos para o espelho? Quantos de nós andamos com a nossa cabeça baixa? Quantos de nós andamos entristecidos, desanimados, sem esperança, sem alegria, olhando para nós e nos vendo como fracassados? E nessa noite eu estou dizendo para você que o seu valor, nada mais, nada menos é a vida do próprio Filho de Deus. Será que você não tem valor? Quando você olhar da próxima vez para o espelho, diga assim: você tem muito valor, porque você vale a vida do próprio Jesus Cristo. Você tem muito valor, ainda que a sociedade não te valorize, ainda que a sociedade te julgue,
ainda que a sociedade te lance fora, Jesus nunca te lançará fora. Jesus nunca jogará você para fora. Por quê? Porque você tem tanto valor para Ele, a ponto dele morrer por você na cruz. Saia daqui nesta noite com essa verdade dentro do seu coração. Saia daqui nesta noite com essa afirmação cravada no seu coração. Não seja mais enganado por Satanás. Não seja mais levado por mentiras que esse mundo fala ao seu respeito. E eu não estou dizendo isso para você sair daqui de dentro com soberba no seu coração, com orgulho no seu coração. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso para que você entenda qual é o seu valor de verdade aos olhos de Deus. Agora vem a última pergunta. Diga glória a Deus. É a última já? Filho, é a última, né? É na última que nós para, né? E agora que Ele me resgatou, o que eu devo fazer? E agora que Ele já me resgatou, porque nós fomos resgatados, e agora que Ele me resgatou, o que eu devo fazer? E aqui eu quero contar uma outra história, também para ilustrar exatamente esse assunto. Existe uma história que contam aí, de que havia uma mulher que trabalhava como escrava para um senhor, há muitos anos. E chegou num certo momento que aquele senhor, ele não queria mais que aquela mulher fosse escrava dele. E ele decidiu então vender aquela mulher. E ele pegou aquela escrava e levou ela até a cidade. E ali na cidade ele começou a oferecer ela no leilão. E pessoas começaram a dar lance por aquela escrava. Mas ele queria ganhar mais dinheiro em cima daquela escrava. Então ele não vendia. E ele continuava dizendo, quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? E de repente, no meio daquelas pessoas que ali estavam, levantou um homem e ele disse assim, eu pago 3 vezes mais do que todos eles ofereceram. E na hora, aquele senhor, ele vende aquela mulher, porque o interesse dele era ganhar dinheiro nela. E ele vendeu ela rapidamente, aquele novo senhor, e ele pega a carta dela e a escrava, e ele vai até aquele novo dono, e ele chega diante daquele novo dono, e ele entrega aquela carta na mão daquele dono, e também passa a escrava para aquele novo dono, e aquele novo dono, ao pegar aquela carta na mão, ele olha bem dentro dos olhos daquela escrava, e ele entrega a carta na mão daquela escrava. E aquela escrava, sem entender nada daquilo ali, ela começa a ler a carta e ela não entende o que está acontecendo. Ela vai e vira para aquele senhor e ela diz assim, eu sou sua escrava. E ele disse assim para ela, eu não te comprei para ser a minha escrava, eu te comprei para você ser livre. E a partir de hoje está aqui a sua carta. Você é livre. Vá e desfrute da sua vida. E aquela escrava, diante daquela situação, ela para. E ela vira para aquele senhor. E ela diz assim para ele, eu posso dizer algo? Ele disse, pode. Ela falou assim, diante de um ato tão bondoso e generoso como o do Senhor, eu quero ser uma escrava sua, voluntária, a partir de hoje. Eu quero trabalhar para o Senhor de graça. E sabe, meu irmão, foi exatamente isso que o Senhor fez por nós. Escute bem agora o que eu vou dizer para você. Satanás pegou eu e você, e ele estava me leiloando e te leiloando no inferno, e pessoas estavam dando lance lá no inferno, por mim e por você, mas Deus levantou lá no meio, e Ele disse, eu compro, e eu não compro por qualquer valor, o preço que eu vou pagar, é um preço imensurável,
não tem valor o quanto eles valem. Eu quero comprar, é meu, eu estou resgatando ele hoje, e ele só me comprou e te comprou para uma coisa: para que eu e você fôssemos livres. Livres! Diga: eu sou livre! Eu sou livre! Ele te comprou, querido, para isso, para dar para você uma carta de alforria, para dizer para você: olha, filho, vai viver a sua vida, vai desfrutar da sua vida. Meu irmão, você é livre. Você é livre. Você entende isso? Existe uma canção que diz assim, ó: eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez: eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, você é livre, nós somos livres, e já não há mais condenação, já não há mais peso. Você é livre, você é livre, você é livre. Oh! E eu e você hoje precisamos servir a Ele. Eu e você hoje precisamos entender isso, não por obrigação, mas voluntariamente, dizer: eis-me aqui, Senhor, eu também quero ser um escravo voluntário, eu também quero servir ao Senhor por um ato tão lindo como esse que o Senhor fez por mim. Meu irmão, as nossas famílias hoje não estão mais debaixo de condenação, porque houve um homem, Jesus, que resgatou a mim e a você, passando pela cruz e nos dando a liberdade para vivermos a nossa vida. Olha que lindo que está escrito, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você é livre! Nós somos livres, em Cristo somos livres. Então, pastor, o que eu faço? O que eu faço agora? O que eu devo fazer? Porque Ele me resgatou. Você precisa ter consciência e a partir de hoje começar a se entregar e viver o voluntariado na obra de Deus. Meu irmão, escute o que eu vou dizer para você. A igreja está longe de se resumir nesse quadrado. O que eu vejo são pessoas cada vez mais investindo em templos, em estruturas. O que eu vejo são pessoas cada vez mais buscando os monumentos para chamar a atenção de homens. Mas Senhor, mas meu irmão, escute, a obra do Senhor não está aqui dentro dessas quatro paredes, a obra do Senhor está daquela porta de vidro para fora. Tem pessoas e mais pessoas indo para o inferno, e eu e você nós fomos resgatados das trevas para o reino da luz, e nós precisamos ir e fazer o mesmo que Ele fez. Nós precisamos ir, irmãos, nós precisamos falar, nós precisamos anunciar, nós precisamos colocar essas verdades diante de pessoas. Tem pessoas que nesse momento estão pensando em tirar a vida, tem pessoas que nesse momento estão pensando em se separar, em desistir do casamento, em desistir da vida. Por quê, meu irmão? Porque verdades como essa não estão saltando aos olhos dela.
Experiências como essa, eu e você precisamos viver. Meu irmão, eu volto e repito a você: o que vai manter você em Cristo são as marcas que você carrega de Cristo em você. São as marcas, meu irmão, marcas. Você precisa olhar para você e ver marcas de Cristo na sua vida. E dizer: meu Deus, essa aqui foi naquele dia que eu me encontrei com o Senhor. Essa daqui foi no Vale do Jaboque, aonde nós estávamos ali lutando, e ali foi marcado. Essa aqui foi em Peniel, eu e o Senhor estávamos lá lutando, e o Senhor, pau, me marcou. Nós estamos vivendo uma igreja que não entende essas coisas. É como se Jesus tivesse a obrigação de morrer na cruz por mim e por você. Ele não fez mais do que a obrigação dele. É como se Jesus, é como se eu e você fôssemos super-heróis, como se nós fôssemos estrelinhas. Meu irmão, você não entendeu ainda, querido. Você não compreendeu ainda, meu irmão. Eu volto e repito a você: todos nós pecamos, e nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus nos resgatou e nos transportou das trevas para o reino da luz. E isso, meu irmão, tem que ser motivo para eu e você nos alegrarmos absurdamente. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15. Esse é o último versículo. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Meu irmão, a cruz era para mim. O prego era para mim. A lança que foi cravada nele era para mim. Mas ele decidiu, por amor a mim e a você, ir no meu e no seu lugar. Ele decidiu. Foi uma escolha dele. Assim como a história que eu te contei. Aquele pai estava diante daquele desafio: eu salvo o meu garoto, ou eu salvo esse garotinho? Deus também estava diante da mesma situação: eu resgato o meu filho, ou eu salvo a humanidade? Sabe, queridos, nesse momento nós vamos nos assentar à mesa do Senhor, e nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor, e nós vamos comemorar esse ato tão lindo que nós vivemos em nossa vida. Ontem à noite eu estava aqui às 2h da manhã, bradando e gritando: obrigado, Senhor. Hoje, às 2h da manhã, gritando e bradando: obrigado, porque eu fui resgatado. Eu fui resgatado, Senhor. Eu fui resgatado, e o Valmir com medo. Eu fui resgatado, Senhor. Valmir com medo. E o Valmir no cantinho aqui chorando, aqui com medo. Acho que ele falou: agora ele vai enlouquecer. E eu: obrigado, Senhor, eu fui resgatado, Eu cheguei aqui à meia-noite, eu rendi o tonico, né? Às 2h da manhã eu rendi o tonico. E eu falei assim: a gente tem que ir de boa, né? Vamos sapatinho, porque, né? 2h da manhã. A hora que eu parei o carro ali na frente, ali, eu falei: você é louco, rapaz, o tonico estava arrebentando tudo aqui dentro. E eu orando igual um doido aqui dentro, aqui, o pau torando aqui. Eu falei: meu Deus, os vizinhos aí, né? Falei: bom, já que ninguém falou nada, eu falei: então, Valmir, vamos para cima. É nós agora, das 2 às 4.
E eu comecei a receber essa palavra de Deus, eu comecei a olhar, eu falei, meu Deus, o meu casamento hoje é uma bênção, porque Jesus me resgatou e resgatou a minha esposa. Meu filho hoje cresce na casa de Deus, porque o Senhor nos resgatou. A sua família hoje está na casa do Senhor, porque Ele te resgatou, meu irmão. Valor, até então nós não tínhamos. Nós éramos pecadores. Nós tínhamos uma vida errada. Mas Ele não se preocupou com isso. Ele foi até nós e nos buscou em meio à sujeira, à perdição, o pecado, a prostituição, o vício, a bebedeira, as drogas e tantas coisas. E Ele nos trouxe até aqui. Valorize isso, meu irmão. Qual foi o preço? A vida de Jesus. Quanto você vale? A vida de Jesus. E o que você deve fazer hoje? Servi-lo voluntariamente. Você não serve a homens, irmãos. Você serve ao próprio Cristo. Quando eu entendo o que Jesus fez por mim, eu nunca mais sirvo a um líder, eu nunca mais sirvo a um homem, eu sirvo ao próprio Cristo. A minha vida consiste em servir a Cristo. Então entenda uma coisa, ainda que você não decida, ainda que você escolha não servir a Cristo, eu escolhi servir a Cristo. O dia que essas verdades caíram aos meus olhos, eu deixei tudo para trás, eu abandonei tudo, meu irmão. Eu deixei uma vida para trás, para viver essa vida com o Senhor. E se você me perguntar hoje, você se arrepende do que você fez? Nenhuma vírgula, meu irmão. Eu só me arrependo de não ter feito isso antes. Porque eu deveria ter feito isso antes. Se eu tivesse feito isso antes, pelo menos 6 igrejas nós já teríamos funcionando. E nós estamos indo agora para a 3ª ainda. Mas eu entendo que esse erro, essa falha foi minha. Mas eu não quero que ela aconteça na sua vida. Pare de olhar para homens. Pare de servir a homens. Você não serve a homens. Você serve a Cristo. Lembre, Ele foi lá no inferno e comprou você. E o preço foi o sangue do Filho dele. E Ele já te entregou a carta. E essa carta está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Ela diz, se Cristo vos libertou, verdadeiramente vocês são livres. Já está na sua mão, meu irmão. Você faz o que você quiser dela. Você pode usar essa carta para o que você quiser. Mas uma coisa eu quero que você entenda. Um ato tão lindo e tão generoso como esse, tem que haver uma mudança e uma transformação no meu coração. E hoje, eu sou escravo do Senhor, voluntariamente. É por isso que pessoas têm dificuldades de entender isso. É por isso que algumas pessoas dizem assim, mas Rogério, isso é loucura, o que você está fazendo é loucura. Esses dias o Arnaldo passou aqui quinta-feira, né, de Votorantim para cá, ele passou aqui, aí ele mandou uma mensagem para mim, eu vim só no outro dia, ele falou, rapaz, você está fazendo aí na igreja essa hora aqui, já era quase meia-noite, né, o que você está fazendo aí na igreja essa hora aqui, rapaz? Vai para casa descansar. Eu virava à noite, meu irmão. Eu sou livre. Eu sou livre. Mas eu não quero essa liberdade. Eu quero ser escravo do Senhor. E eu vou ser escravo do Senhor até o último dia que eu estiver aqui nessa terra. Eu quero gastar os meus dias nessa terra falando do nome de Jesus. Eu quero gastar os meus dias nessa terra mudando a história de famílias. Eu quero lutar. E eu quero convidar você, me ajude por favor, vamos juntos fazer isso, vamos juntos fazer isso, vamos juntos trabalhar, vamos juntos nos empenhar, para que nós possamos mudar a história de muitas vidas e muitas famílias. Eu volto e repito, porque eu tenho dito isso constantemente, eu tenho sempre falado para o Senhor, no meu secreto com o Senhor,
Senhor, não nos deixa cair no erro da maioria das igrejas, que é querer se tornar grande. Não me deixa cair nesse erro, Deus, porque as pessoas, elas mensuram uma igreja pelo tamanho e pela quantidade de membros. Meu irmão, se nós estivermos em 10 aqui, e esses 10 estiverem salvos, já valeu a pena tudo que nós fizemos até agora. Não é a quantidade, é a qualidade. Não é a quantidade, é o quanto nós carregamos de Cristo em nós. O que eu oro é para que essa igreja seja conhecida na cidade de Itupeva como uma igreja correta, honesta e que zela pela palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, que não adequa a palavra de Deus para atrair pessoas, não, que prega o evangelho, só isso. Feche os teus olhos. Eu quero convidar para vir aqui acima o louvor, o César, a Lia, o Arnaldo, a Renata, né? A Renata sobe também, a Arnaldo já vai estar aqui. Eu quero chamar também a Dona Maria e a Jane para estarem aqui. Nós vamos entrar aí no momento de ceia. Mas antes eu gostaria de dizer algo a você. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo dias difíceis. Letícia, sobe aqui também, fica aqui junto com o Vitor, por favor. Nós estamos vivendo dias difíceis, e dias difíceis virão ainda mais pela frente, aonde a igreja do Senhor será posta à prova, será colocada à prova. E sabe, meu irmão, a nossa identidade, a identidade nossa em Cristo, é que nos manterá de pé, é que não nos deixará nos desviarmos do caminho que nós devemos andar e permanecer nele. Que nesta noite você entenda, que nesta noite você compreenda a importância que você tem para Deus. O Senhor, Ele falou na sua palavra, e Ele está demonstrando nessa mesa posta diante de mim e de você, o quanto Ele nos ama, e o quanto Ele se importa comigo e com você. Que nesta noite eu e você possamos ter coragem de tomarmos uma posição nas nossas vidas, de não ficarmos mais sentados, escondidos, no anonimato, que nós possamos entender que alguém levantou a mão em meio a um monte de pessoas, e ele disse: eu pago, eu quero, eu compro esse homem, essa mulher, e eu pago muito mais, muito mais, muito mais, muito mais do que todos estão pagando. E quanto o Senhor vai pagar? Cada gota de sangue vertida na cruz pelo meu filho Jesus. E eu e você, meu irmão, estamos aqui hoje porque Ele nos amou. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável, imensurável, a ponto de entregar o seu único filho, por amor a mim e a você. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. A palavra de Deus, ainda com os teus olhos fechados, a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 27 até o 29, ela diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, este será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Querido, esse momento é um momento que nós devemos nos examinar,
olhar para dentro do nosso coração, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a sondar o nosso coração, e se houver necessidade de nos consertarmos com o Senhor, este momento é o momento de você se consertar com o Senhor. Não se preocupe, porque quem vai passar com o cálice, ele vai tocar no seu ombro. Não precisa ficar com os teus olhos abertos, não precisa ficar preocupado em pegar o cálice, porque você vai ser tocado e você vai poder então pegar o cálice e o pão. Esse momento eu aconselho você a procurar o máximo, olhar para dentro de você e se consertar, para que você não participe do corpo e do sangue do Senhor de maneira indigna. Não se preocupe enquanto o ministério de louvor está ministrando, continue na presença do Senhor, não se distraia com nada nesse lugar, em nome de Jesus. Vá falando com o Senhor. Tudo novo se fará, paz e justiça reinarão sobre a escuridão, a luz nos guiará. O Rei está chegando, não tem mais poder, a dor já não existirá. Ele é a esperança de um novo amanhecer. Ele é, em breve ele virá, o Filho de Deus, coroado Rei, das nuvens descerá, todos o verão, com as marcas em suas mãos. Somente Ele é digno de toda glória e louvor, a força, a honra e todo o poder ao Cordeiro vencedor. Já posso até sentir os sinais estão surgindo, o Rei está se aproximando, Ele é o que há de vir. A história foi escrita,
Senhor. Vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Aleluias. Vamos nos colocar de pé, queridos. Meu irmão, você recebeu aí nas tuas mãos. Você recebeu aí nas tuas mãos aquilo que simboliza o corpo e o sangue do Senhor. E sabe, meu irmão, nós corremos atrás de tantas riquezas, nós corremos atrás de tantas coisas materiais, mas tudo que eu e você precisamos é o corpo e o sangue de Jesus. É o corpo e o sangue de Jesus. Entenda, meu irmão, nada tem mais importância e mais valor do que o corpo e o sangue de Jesus. E nesta noite, olhe para sua mão e veja aí o que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. E eu gostaria que você fizesse algo nessa noite. Você valorizasse o seu irmão que está do seu lado, e você desse para ele a melhor parte, que é a sua parte. Você o abençoasse, você trocasse o seu cálice com ele, você fosse até ele e dissesse para ele: olha, eu tenho aqui na minha mão o que eu tenho de mais importante e eu quero dar a você. Receba. E vai trocando o seu cálice com uma, com duas, com três pessoas. Eu não sei com quantas você quer trocar, mas faça isso agora. Você é livre para fazer isso. Saia do seu lugar e abençoe pessoas. Abrace pessoas. Abençoe a vida de pessoas. Faça isso. Ame ao próximo. Amém? Todos trocaram aí? A palavra de Deus em 1 Coríntios, ainda no capítulo 11, versículo 23 e 24, ela diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Arnaldo, ore agradecendo agora pelo pão que representa o corpo do Senhor.
Amém. Amém, Senhor. Senhor, obrigado, Pai. Meu Deus, falta-nos palavras para poder expressar a gratidão que há no nosso coração, Senhor, por tudo que o Senhor, meu Deus, fez naquela cruz por nós. Obrigado por enviar o Teu Filho, Pai. Meu Deus, nós temos aqui em nossas mãos, Pai, a vida do Teu Filho, Pai. Esse pão que simboliza a vida do Teu Filho ali naquela cruz. Meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, nós Te louvamos porque nós fomos, meu Deus, Papai, enxertado na videira verdadeira que é Jesus. Nós estamos ligados, meu Deus, a esse ramo verdadeiro, meu Deus. Pai, nós estamos ligados em Cristo. Nós somos o ramo, meu Deus, e o Senhor é a videira, e por isso Te louvamos, Pai, por isso Te agradecemos, porque, meu Deus, nós estávamos vivendo uma vida de condenação, uma vida de fracasso, uma vida de derrota, mas Jesus, por misericórdia, Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia, e se compadeceu de nós, e se entregou naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E por isso nessa noite o nosso coração se alegra, meu Deus, se alegra porque sabemos que hoje nós fomos marcados, nós temos a marca da promessa em nós, e nós carregamos a preciosidade que é o Espírito Santo em nós. Então nós somos, meu Deus, separados, escolhidos para viver algo novo em Ti, e por isso nós queremos Te louvar, por isso nós queremos Te exaltar, engrandecer o Teu nome, porque só há um nome que é grande nesse lugar, que é o nome de Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, e por isso nós Te louvamos, Pai, e consagramos a Ti, meu Deus. Senhor, esse pão que aqui simboliza o Teu corpo vertido naquela cruz, o sacrifício que o Senhor fez ali por nós consagramos ao Senhor, no nome de Jesus, e assim nós Te agradecemos, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por esse sacrifício, muito obrigado pelas humilhações, muito obrigado por tudo que o Senhor passou ali, meu Deus, naquela cruz, por nos amar, e por isso nós Te louvamos, e no nome de Jesus nós Te agradecemos, ó Deus. Amém, Pai, obrigado. Amém. Participe do pão agora, amém, querido? Participe conosco. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. César, ore agradecendo pelo sangue do Senhor. Senhor, obrigado por essa oportunidade, Pai. Essa honra de estar sentado à mesa contigo, Senhor. E queremos, Pai, Te agradecer, Pai, pois sabemos que aquele espinho da Tua coroa, Pai, que Te machucava, era o nosso. E o Senhor nos amou mesmo assim, Senhor. Oh, Pai, aquela lança que Te trespassou, Pai, éramos nós. E o Senhor nos amou mesmo assim, Senhor. Aqueles pregos, Pai, que furaram Suas mãos e Seus pés, Pai, éramos nós. E o Senhor nos ama mesmo assim, Senhor. Obrigado por esse sacrifício, Pai. Obrigado porque no terceiro dia o túmulo estava vazio, Senhor. E o Senhor é o Deus que vence a morte, Senhor. O Senhor reina e reinará para todo sempre, Senhor. Nós Te rendemos honra e toda a glória, Pai. E pedimos, Pai, que esse cálice agora que simboliza o Teu sangue, Pai, venha trazer as nossas vidas, Pai, cura, Pai, libertação, Pai, e renovo, Senhor. Que Teu Espírito Santo habite, Pai, em nosso corpo, Senhor. Tudo pelo Teu sacrifício, Senhor. Somos Seus escravos, Pai, de maneira voluntária, Pai. Estamos aqui para o Teu serviço, Pai, para Te louvar e Te adorar, Senhor. E aguardamos a Tua volta, Pai. Quando as nuvens se abrirão, Pai, o Senhor nos levará para a nossa morada, Pai. Aleluia! Oh, Pai, Te agradecemos por isso, Pai. E Te agradecemos pela nossa vida eterna, Senhor, que não tem preço, o sangue do Teu Filho, Pai, que foi derramado, Senhor. É por Ele que estamos aqui, Pai, e é no nome dEle, Pai, que agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Participe do cálice agora, amém, querido? E agora, saia do seu lugar e dê um abraço bem gostoso no teu irmão. E eu gostaria que você desse um abraço bem forte, bem gostoso nesse casal que está nos visitando hoje, que é o Vicente e a Yane. Nós temos uma história com esse casal que está sentado aí no fundo da igreja. Eles fazem parte da nossa vida, da nossa história. É uma família que nós amamos muito. Então vá abraçando os irmãos e abrace o Vicente e a Yane, porque eles são muito bem-vindos na casa do Senhor, amém? Abrace o teu irmão aí, abençoe a vida dele, a semana dele, em nome de Jesus. Agora foi escrita. A história foi escrita. Todos sabem.